Então, aos 13, eu sofri um estupro. Eu fui estrupada aos 13. Nossa. Até hoje, minha mãe não sabe. Né? Um medo da ameaça, sabe? Assim, você tá ali, você vê o seu estuprador e fala assim, se você contar pra alguém, eu mato sua mãe. Se você contar pra alguém, eu mato seu pai. Eu mato sua família. Então, aos 13 anos. Hoje, aos 32... Mas a sua mãe sabe disso? Até hoje, não. Você nunca contou? Nunca contei. E teve uma época da minha vida dos 13 que eu mudei o comportamento. A minha mãe falou assim, essa menina ficou maluca, ela mudou. E, sabe, ninguém entendia. E teve uma época que eu procurei alguém, ajuda, assim, sabe? A gente tenta, você fala assim, nossa, não tem ninguém pra ajudar a gente. Eu acho que tudo isso veio fazendo com ideias pra mim ter um projeto futuramente. Que na nossa época, eu falo para as crianças, na minha época não tinha projeto. Não tinha ninguém que se eu estivesse passando fome e entrasse num projeto, eu ganhava cesta básica. Mesmo que eu não ganhasse cesta básica, eu tinha comida dentro do projeto. Não teve isso na minha época, sabe? Até as igrejas da minha época não eram igrejas boas, eram igrejas ruins. Eu cheguei a frequentar algumas igrejas que, assim, o pastor te olhava pelo jeito de você se vestia. Se você tivesse com a roupa novinha, você era uma boa irmã. Se você tivesse descalço, mas tivesse com a saia longa, você não era uma boa irmã. Então, na minha época, eu digo que eu sofri muito, mas sofri calada. Né? Eu aguentei muita coisa calada. E com... Mas você buscou algum tipo de tratamento para superar isso? Não, nada. O meu tratamento, eu acho que eu digo que foi as crianças, né, do projeto. Então, com 15 para 16, eu não me casei. Eu me casei, né? Eu comecei a namorar um rapaz... E passei uma semana na casa dele. Aí minha mãe falou assim, vou te expulsar de casa. Passou uma semana fora, você não se manda. Aí ele falou assim, não, eu não sou igual aos outros, eu vou te assumir. Foi lá, pegou minhas coisas e falou, a partir de hoje você mora comigo. A gente tá hoje 16 anos casados. A gente tem 16 anos. E não foi fácil também, porque a mãe dele não queria. Né? A mãe dele falava que eu não era uma pessoa legal, que eu não era uma pessoa certa, que eu era muito nova e ele já tinha 20 e poucos anos. E que ele devia arrumar uma pessoa do nível dele. E ele falou, não, é ela que eu quero, é ela que eu vou ficar. Na época você tinha quantos anos? Ia fazer 16. E ele tinha 26? 24, 25 anos. Sim. A gente tem diferença de 8 anos de idade, sim, né? A gente tem diferença de 8 anos. E ele falou assim, não, eu vou ficar. E arrumou um trabalho, ele não trabalhava. Arrumou um trabalho e quis ficar comigo. E a gente sofreu muito porque a mãe dele escondia comida da gente, assim. Ela não queria me dar de comer. Teve uma época que eu passei como empregada dela. E eu aguentei muito dela. Né? Mas depois eu engravidei do meu primeiro filho com 19 anos. E aí ela começou a me aceitar. Né? Começou a me aceitar. Né? A gente começou a se dar bem porque a gente morava na mesma casa e não tinha que se dar bem. A gente começou a se dar bem. Ela arrumou um marido depois. E ela pegou câncer. Caramba. Né? Ela pegou câncer. Sua sogra, no caso. Sim, minha sogra ela pegou câncer. Né? Ela descobriu, mas não queria contar pra ninguém. E acabou que eu tinha alguns amigos nos hospitais e acabei descobrindo que ela tava com câncer. Você que descobriu? Isso. Aí eu falei pro meu marido assim, conversa com ela tá com câncer em 3 lugares diferentes, que eram nos 2 pulmões e na cabeça. Assim, a cabeça estava totalmente tomada já, não tinha como operar, não tinha mais nada, e ela só passando mal, e a gente levou pro hospital. E eu sempre fui daquela que eu quero e vai ter que ser feito. E a gente levou pro hospital, e o hospital falou assim, ó, deixa lá em observação de hoje para amanhã. Aí eu falei, não, eu quero falar com o assistente social, eu quero falar com o médico, assim, com 20 e pouquinhos anos. Daí eu quero falar com o médico, alguém tem que falar uma coisa. E meu marido tem mais 2 irmãos. E os 2 irmãos sempre mais tranquilos. Né? Eu falei, gente, vocês são irmãos, se mexe. Sim. Aí acabou que o médico me chamou pra conversar e falou assim, olha, você o que é dela? Eu falei, ela é minha sogra. Então, ela não tá com 2 câncer, né? A gente pode começar a fazer alguma coisa. Só que, caraca, leva ela pra casa, deixa ela morrer em casa com a família. Eu falei, como assim? A mulher sentindo dor, eu trabalhava, meu marido trabalhava, a gente tinha um filho pequeno, tinha acabado de ter o Enzo, que era meu segundo filho, assim, com meses de idade. E você poderia, assim, nem se importar com ela, porque você teve já passei uma fase com ela. Sim. Só que, cara, eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. Então eu poderia, né, não ter feito nada, mas, cara, é meu marido, é minha sogra. Eu digo que a gente dá o perdão, as contas a gente só acerta com Deus. Sim. Né, e a gente não deve ficar com raiva de ninguém, a gente não paga o mal com o mal nunca. Né, isso eu levo pra vida. Então a gente levou lá pra casa. E no outro dia, eu tinha alguns contatos com a SBT, liguei pra SBT e falei, olha, fizeram isso com a minha sogra, isso e isso. No mesmo dia, a SBT veio e gravou com a gente. Aí os filhos não quiseram aparecer, né? Aí eu que tive que falar. Aí eu dei meu telefone, aí quando a reportagem foi lá, que acabou de ir lá, que eu desliguei a televisão, o Hospital Geral de Bom Sucesso me ligou. Não, porque a gente vai buscar a Dona Maria de Lourdes aí. E assim, ela passou 3 meses internada depois dessa reportagem, assim, tratada como uma rainha, com um quarto particular só pra ela, com enfermeiro 24 horas só pra ela. E depois ela foi para um quarto com outras pessoas.
né? E eu fui, passei, ela me chamou durante uma noite todinha, ela ficou me chamando, as enfermeiras me ligou, o meu marido perguntou quem era, que ela chamava de Tati, que no caso era eu. Aí meu marido falou assim, a minha esposa, aí eu falei, vou lá, vou sair do trabalho e vou lá dormir com ela. Só que eu não consegui dormir lá. Porque ela começou a pedir desculpa, começou a falar, confessar um monte de coisas que foi apertando meu coração. E eu falei, eu não vou conseguir dormir com ela aqui, meu marido em prantos. Eu falei, não vou conseguir dormir com essa mãe. Ela tá falando um monte de coisa, assim, um monte de revelações que ela fez ao decorrer do ano pra mim. Né? E tá me pedindo perdão, eu perdoei ela. Falei que se ela quisesse ir, ela podia ir em paz, né? Que ela tá perdoada. E acho que depois de 3 dias ela morreu. E ela tinha quantos anos na época? Ela morreu com 54 anos. Morreu nova, né? Morreu, aí... ela deixou a casa, aí a gente teve que dividir com os irmãos, né, que eram de herança. Sim. A gente ficou com um quartinho pequeno e logo depois o meu sogro veio a ter câncer também. Caramba! 1 ano depois da morte da minha sogra, 1 ano, assim, exatamente 1 ano da morte dela, ele tomou conta da casa, porque tava tendo briga entre os irmãos, a gente não tava se dando muito bem, ele tomou conta da casa. Aí 1 ano depois ele descobriu um câncer também e morreu. Aí ele falou pra gente, assim, um pouquinho antes, né, que ele tinha sonhado com a minha sogra, uma coisa assim. E depois ele morreu também, assim, exatamente. Ela morreu num dia, no mês. Ele morreu no mesmo mês que ela, 1 ano depois. Caramba. Aí todo mundo fala assim, ela veio te buscar. Aí eu tive o Enzo, né, o Enzo. O Enzo não chegou a conhecer o avô. Conheceu o avô, mas não chegou a conhecer a avó. Quando a avó morreu, o Enzo tinha meses, então ele não lembra dela. Enzo é seu filho, né? O Enzo é meu filho. Hoje o Enzo tem 10 anos. Tá quase maior que eu. E... ele já ainda conheceu o avô? Sim, o Enzo conheceu o avô. Mas né? a avó já tinha só a Eloá, que não conheceu nenhum deles. E a gente ficou um tempo, né, na casa. E depois a gente resolveu que não era ali que a gente tinha que ficar. Então a gente pegou, saímos, né, deixamos a nossa parte fechada, que era dividida em 3 partes. Porque não é muito legal família, morar com famílias, né? A gente tem que viver a nossa vida. Então a gente pegou, fechou a nossa parte, alugamos pra gente, uma casa nossa, né, meio distante, não tão longe, mas também não tão distante. E você já tinha quantos anos nessa época aí? Então, eu já tinha 27, já 28 anos, não tem muito tempo, mulher adulta, né, que a gente já tem.